Boa noite, professor. Boa noite à turma. O nosso tema é a neurofisiologia do sono e os seus transtornos. Nosso grupo ele é composto por 10 pessoas, que são Andressa, Bruna, Daiane, Fernanda, Helena, Giovana, Milene, Renata, Suzana e Tâmara. Bom, referente a esse tema, eu vou falar um pouco sobre o que é a neurofisiologia do sono. Nós vamos mostrar também como o sistema e as suas funções fisiológicas, elas sofrem alterações. A gente vai destacar qual é o papel principal do sono, quais as fases, vamos falar sobre os ciclos também, as características, entre outros. O sono, ele é coordenado por um hormônio chamado melatonina. E a melatonina é aquela que ela é produzida pelaquela glândula pineal, que fica ali bem no centro, bem no meio do nosso cérebro. Que daí ela regula o nosso organismo, preparando o nosso corpo para dormir. Ou seja, ela é a chave, é literalmente o centro daquilo que nos faz dormir e acordar entre os ciclos de 24 horas. Quando a gente fecha os olhos, a partir daí muitas coisas começam a acontecer, tanto com o nosso cérebro como com o nosso corpo. A gente sabe que os nossos sonhos, eles são feitos inteiramente das nossas memórias. E essas memórias, elas são a junção do que a gente vive, tanto no mundo externo como no mundo interno, que vão gerando essas memórias. No decorrer de uma noite de sono, os sistemas e as funções fisiológicas, elas sofrem alterações que acompanham os ciclos ultradianos. Ciclos ultradianos são aqueles ciclos que são repetidos através de um dia de 24 horas. Quando a gente está dormindo, o córtex pré-frontal ele é desligado. Por isso que às vezes a gente tem até aquele sonho meio sem sentidos. A informação do claro ou escuro, ela entra pela nossa retina e vai para o hipotálamo. O hipotálamo é aquele que controla a nossa saciedade, o nosso humor, o nosso sistema respiratório, o sistema cardíaco, também, entre outros. No hipocampo é onde fica a parte emocional, onde ela vai ficar mais ativa do que quando a gente está acordado. Ou seja, quando a gente está dormindo, o nosso emocional ele é ativado e o racional é desligado. Então, consequentemente, a neuropinefrina ela fica com os níveis baixos. Ou seja, a gente sabe que o nosso cérebro ele ajuda a formar as memórias. Então, assim, a serotonina, que é o neurotransmissor que atua ligada no cérebro, ela acaba estabelecendo as comunicações entre as nossas células nervosas, que também acaba diminuindo. Então, mesmo que a gente durma e acorde várias vezes durante a noite, é muito difícil a gente conseguir lembrar do sonho que a gente teve. E para dar continuidade agora, a Daiane. Estarei falando um pouco sobre o sono e sua regulação. O sono é dividido basicamente em duas fases. Quais seriam elas? O sono não REM e o sono REM. Na transição de uma para a outra, contém estágios que aumentam gradativamente a intensidade do repouso e recuperação da energia e mente. O sono não REM se divide em 3 estágios. O primeiro estágio, a fase da sonolência, quando se inicia a transição do sono leve para o sono mais profundo, em que a pessoa pode ser facilmente despertada. Segundo estágio, a atividade cardíaca é reduzida e os músculos ficam relaxados. Nela também acontece a desconexão do cérebro com os estímulos do mundo real. Na terceira estágio, caracterizada pelo descanso da atividade cerebral e pelo sono profundo, o que acontece em média de 40 minutos por noite. Já o sono REM dura de 10 a 20 minutos. É a última fase do sono na qual a pessoa entra em um estado profundo e nessa fase o sono acontece. O sono REM é importante porque durante essa fase acontece a produção de vários hormônios e neurotransmissores. Vigília do sono. É um distúrbio do ciclo circadiano
irregularidade do ritmo vigília ou síndrome do atraso das fases do sono. Se refere à dificuldade em dormir e se manter acordado de acordo com as demandas do ambiente do indivíduo, resultando em problemas em horas de insônia, horas de sonolência. Temos alguns tipos de neurotransmissores, como a acetilcolina, que é muito ativa durante o sono REM e também na vigília. Durante o sono REM, você terá um aumento de acetilcolina que fará com que seu cérebro funcione mais rápido e aconteça a movimentação dos olhos na fase 5 do sono. Durante a vigília, temos o aumento de dois tipos de neurotransmissores, que é a noradrenalina e a serotonina, que ele dispara durante a vigília, causando a insônia. Eletrogênese no cérebro. A eletrogênese cerebral sofre uma grande influência no grau de atividade cortical, que é alterada de acordo com o nível de atenção e consciência do indivíduo, na vigília, sono e coma. Na maior parte do tempo, as ondas cerebrais são irregulares no eletrocefalograma, porém, em algumas situações aparecem padrões distintos, sendo alguns deles fisiológicos, como as ondas alfa, beta, teta e delta. A eletrogênese cerebral depende da homeostase metabólica. Sendo assim, qualquer quadro associado a distúrbios metabólicos pode afetar o funcionamento do sistema nervoso e prejudicando a sua atividade elétrica. A influência da alteração da eletrogênese cerebral sobre informações cognitivas ganhou impulso com a observação dessas atividades em pacientes epiléticos, sabendo que esses pacientes têm 2 vezes mais possibilidades de apresentarem grandes problemas cognitivos comportamentais do que outros indivíduos com outras doenças. O ser humano está vivo quando ele está em atividade biológica, física, química e elétrica. Quando esses fenômenos trabalham em conjunto, para que a vida possa existir. E é assim que podemos definir a morte de um indivíduo, determinando se há ou não morte cerebral, investigando com o auxílio da semibiologia e de exames sobre quais são as condições de vascularização cerebral e da atividade reflexa do tronco cerebral e atividade elétrica. As ondas cerebrais no nosso cérebro emitem ondas da atividade elétrica cerebral. Elas variam de amplitude e frequência, segundo a atividade maior ou menor. Como mostra a imagem de um eletroencefalograma, alguns padrões de ondas elétricas durante os diferentes estágios do sono. A primeira delas é a onda beta, que é quando a pessoa está acordada e ativa. A segunda mostra uma onda alfa, que é quando a pessoa está acordada e relaxada, porém com os olhos fechados. A próxima é a onda teta, que mostra a pessoa sonolenta ou adormecida ou com sono em transição. A próxima é a onda delta e, por último, temos a onda REM, que é a alteração máxima da pupila e da membrana. O que é transtorno neurofisiológico do sono? Os transtornos neurofisiológicos estão relacionados ao funcionamento do sistema nervoso. Quando acontece um conjunto de mudanças no padrão do sono, alterando a capacidade de dormir bem e regularmente, e também gerando alterações no humor, na disposição, concentração e até mesmo problemas de saúde, isso são características causadas pelos transtornos do sono. Existem mais de 100 tipos de transtornos, porém eu e as meninas separamos 5 e vamos falar um pouco sobre cada um deles. Insônia. Esse é bem famoso. A gente escuta muitas pessoas falarem que sofrem de insônia. A insônia é um transtorno no qual a pessoa tem dificuldade para dormir, para iniciar o sono, para se manter dormindo e até para acordar cedo. A pessoa que sofre com esse distúrbio passa o dia inteiro com sono e quando chega à noite tem muita dificuldade para dormir.
Existem vários tipos de insônia, porém eu não vou adentrar em cada um deles, mas de maneira bem resumida, está relacionada a questões emocionais e físicas. O que acontece quando a gente está com insônia? O que causa insônia? Bom, quando se passa por um período de muitas preocupações, estresse, ansiedade, uma mudança na rotina e dentre tantos outros sintomas que podem gerar isso. O que acontece no cérebro quando se está com insônia? Bom, durante o sono, muitos hormônios importantes estão sendo produzidos. Então, quando a gente dorme mal, digamos que acontece uma falha na produção. O cérebro não completa todas as fases do sono e não chega à fase do sono REM, que a Daiane até mesmo explicou o que é o sono REM. E com isso, ele não regula o organismo. Acontece um desfoque na produção da leptina, que é o hormônio responsável pela sensação de saciedade, e também um desfoque na produção de norepinefrina, que é o hormônio responsável pela adrenalina e que aumenta a produção da memória. O que acontece também é um aumento no nível do cortisol, que é o hormônio do estresse. É por isso que uma pessoa que tem insônia, no outro dia ela sente muita fome, se sente estressada, a memória falha e até ela não tem disposição. Transtorno comportamental do sono REM. Quando chegamos na fase do sono REM, estamos vivenciando aquele sonho. Então, no caso, uma pessoa que tem esse transtorno, ela não só vivencia o sonho, como também ela vai encenar o sonho dormindo. Mas como isso? Bom, uma pessoa normal, quando ela está dormindo, na parte que ela entra no sono REM, o seu corpo permanece ali paradinho, ela não se mexe. Já uma pessoa que possui esse distúrbio, ela vai gritar dormindo, ela vai falar, ela dá murro, ela dá chute, ela até mesmo cai da cama. E assim, esse transtorno, se ele não for tratado, ele pode piorar com o tempo, podendo até desenvolver uma doença de Parkinson. Mas o que acontece no cérebro quando a gente está com esse transtorno? Bom, os batimentos cardíacos aceleram e a atividade cerebral fica igual a quando a gente está acordado, como a Daiane mesmo mostrou no gráfico, quando ela estava falando sobre o sono REM. E assim, também uma proteína chamada alfa-sinucleita, ela é depositada no lugar onde ela não deveria estar. E assim, ela impede que o cérebro gere a tonina muscular, que é o que faz os nossos músculos ficarem paradinhos enquanto a gente dorme. E, consequentemente, ela gera esses movimentos involuntários. Narcolepsia. É um transtorno no qual a pessoa tem ataques de sono profundo com muita facilidade. Quem possui esse distúrbio tem muita paralisia do sono e não consegue dormir bem à noite. Há casos de pessoas alucinarem durante o dia e acontece também a catapsexia, que é um fenômeno de perda de tônus muscular, que é o relaxamento completo da musculatura e faz com que ela não se mexa, ou seja, quando passa por um momento de forte emoção, perde os movimentos. No cérebro, acontece o aumento do hormônio melatonina. Também ocorre uma diminuição na produção de orexina, que é um neurotransmissor produzido no hipotálamo e é responsável por nos manter acordados durante o dia. Também acontece o avanço de fase do sono. Pula as primeiras fases e vai direto para o sono REM, e isso em horas inadequadas do dia. A exemplo, também temos a paralisia do sono, né? Que ocorre durante o estado REM. É o famoso sonhar acordado. Os episódios envolvem a incapacidade de falar ou de se mover ao pegar no sono ou ao acordar, né? Geralmente, isso dura de 1 a 2 minutos, sendo uma experiência assustadora. Alguns relatos de pessoas que têm visões, sensações estranhas, mas que tudo isso, na verdade, são apenas alucinações. Pois esse estado REM do cérebro é como se o cérebro acordasse antes do corpo. E isso causa um tipo de um choque. Por quê?
o sono, a gente tem a parte do sono e da vigília. E daí, quando ocorre essa paralisia, é como se o sono estivesse passando para o estado de vigília e acaba ocorrendo um choque entre essas situações, né? O principal tratamento, ele consiste em melhorar os hábitos do sono. É a famosa higiene do sono. E nisso, a gente pode incluir ir para a cama sempre no mesmo horário, garantir uma noite mais tranquila, como uma cama mais confortável, um travesseiro mais confortável, sem distrações, sem cafeína, e também fazer de tudo para que o ambiente fique um pouco mais confortável, para que você consiga ter uma noite de sono sem transtornos. A síndrome das pernas inquietas, ou também conhecida como a síndrome do Ekbom, é um distúrbio que se caracteriza por alterações de sensibilidade e agitação motora involuntária dos membros inferiores, mas que pode acometer também os braços nos casos mais graves. Em geral, os sintomas são mais intensos à noite e o paciente dorme mal ou quase não dorme. Como consequência, passa o dia sonolento, cansado, indisposto, irritado. Os principais sintomas da síndrome são sensação de desconforto, a necessidade de premente de mover as pernas, dor, formigamento, arrepios, pontadas. A causa dessa síndrome não é bem conhecida. Sabe-se que, além da predisposição genética, a deficiência da dopamina atua controlando o sistema motor, além de ser um neurotransmissor. Esse transtorno pode ser tratado com medicamentos indicados por um profissional de saúde. Os fármacos para tratamento de distúrbios de sono. Os medicamentos mais utilizados para tais transtornos são os fármacos hipnóticos e antidepressivos sedativos. Os mais conhecidos são diazepam e clonazepam. Ansiolíticos, lembrando que os ansiolíticos atuam nos sintomas e não na causa. Os antidepressivos, diferente dos ansiolíticos, promovem, através do mecanismo de bloqueio e recaptação do aumento desses neurotransmissores no nosso cérebro, eles geralmente trazem com eles alguns efeitos colaterais, tais como amnésia, descoordenação motora, fadiga, tontura, alucinação e diminuição do libido. Algumas curiosidades sobre o sono. A primeira delas é que o sono é universal. Todos os animais conhecidos atualmente dormem, incluindo os insetos, os vermes, os peixes, os anfíbios e os répteis, algumas aves e mamíferos. Ou seja, é importante para quase todas as formas de vida do nosso planeta. O segundo tópico é referente aos bebês. Os bebês, eles sonham dentro do útero. Não há imagens visuais nesses sonhos, apenas sensações táteis e auditivas. O terceiro tópico é relacionado a cobertas. Os cobertores, eles não são apenas para aquecer. As pessoas dormem cobertas não apenas para se aquecer, é por questões psicológicas, porque relaxamos melhor com o toque do cobertor e essa leve pressão no corpo, ela acalma o sistema nervoso, como um abraço, e também nos sentimos mais protegidos dessa forma. O quarto tópico é que nem todo mundo precisa de 8 horas de sono. As necessidades do sono são diferentes de pessoa para pessoa e variam muito conforme a idade do indivíduo. Bom, essas foram algumas das curiosidades que foi para finalizar o nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.